dia a todos. Este trabalho visa realizar um estudo na área de recursos humanos, apresentando o processo de recrutamento e seus benefícios, que são fatores de extrema importância para as empresas, podendo influenciar nos resultados das organizações, tanto positiva quanto negativamente, dependendo somente dos talentos que estão sendo recrutados e selecionados. Desde o início da era da informação, contada a partir de 1990, quando as empresas começaram a olhar seus colaboradores como atores principais de seu negócio e fonte de vantagens competitivas, a área de recursos humanos também iniciou um processo de mudança em seu papel dentro das organizações. Uma das mudanças mais sensíveis tem sido na delegação de decisões e ações relacionadas com o RH e seus gerentes. Situações e tarefas que antes eram exclusivamente propriedade do setor de recursos humanos, agora começam a ser atribuições também dos líderes de outras áreas. O principal subsistema que ganhou esse novo colaborador foi o de provisão de pessoal. São as tarefas de recrutamento e seleção de pessoal. Na prática, isso significa descentralização desse subsistema. Porque o RH deixa de concentrar todas as operações de recrutamento e seleção e os gerentes saem do papel de espectadores e assumem o papel de atores do processo. E neste novo cenário, o RH torna-se consultor interno, tendo como principal função preparar o gerente e suas equipes para recrutarem, selecionarem seu pessoal e decidirem sobre os candidatos. Essa nova função do RH é o que muitos autores chamam de função de staff, e a dos gerentes é denominada função de linha, segundo o que é Venato. Todas essas mudanças têm um só propósito, o de buscar a pessoa certa para o lugar certo, utilizando-se do conhecimento de quem mais conhece a área, onde há a vaga, o líder que, por consequências, tem maiores condições de projetar no futuro, o candidato que melhor se adaptará à cultura, às regras e ao trabalho proposto, evitando assim um sofrimento psíquico pela inadequação ao cargo, ou seja, sinais de que a seleção foi realizada com sucesso. E nesse sentido, a área do RH e o subsistema de recrutamento e seleção precisam estar constantemente em atualização para atender às demandas na velocidade em que as mudanças ocorrem, tanto internamente, nos processos da organização, quanto externamente, no mercado e no perfil do trabalhador. Mas mesmo tendo passado vários anos desde o início da era da informação, sabe-se que nem todas as empresas estão alinhadas com essa nova visão sobre o papel do RH moderno, devido a vários fatores, como, por exemplo, a própria cultura que se mantém muito ligada a padrões antigos e tradicionais de se administrar a empresa, e, sendo assim, de se administrar as pessoas. Histórico da administração de recursos humanos. A administração de RH tem seu histórico fundamentado em 3 eras: era clássica, neoclássica e era da informação. Nas seguintes eras citadas, as pessoas foram tratadas de modos completamente diferentes. Na era clássica, de 1900 a 1950, as pessoas eram tratadas como máquinas, uma vez que a empresa só pensava em atingir seus objetivos, enxergando somente a produtividade das pessoas e também não se preocupava com as necessidades e com o bem-estar dos colaboradores. A relação entre as pessoas e empresas nessa época era de perde e ganha, em que os funcionários praticamente só perdiam, pois não tinham necessidades atendidas, e a empresa ganhava, pois explorava a mão de obra, oferecendo baixos salários e precárias condições de trabalho, que é a Venato. Na era neoclássica, de 1950 a 1990, o mercado ficou mais dinâmico e competitivo, e as empresas começam a perceber que as pessoas poderiam ser o principal meio de atingirem seus objetivos. Nessa época, as pessoas começam a ser tratadas como recursos inteligentes, mas ainda como seres passivos dentro da organização, pois suas ideias e opiniões não eram consideradas. É nessa época também que surge o conceito de administração de recursos humanos, enquanto um setor responsável por dirigir, controlar e organizar as pessoas. A história da administração de recursos humanos sofreu grandes mudanças no decorrer das eras. Pode-se verificar que a principal mudança foi a forma de tratar as pessoas perante a empresa, bem como sua importância para atingir os resultados.
Portanto, em um determinado período, a organização entendia que os funcionários dependiam deles e que o sucesso poderia ser conquistado sem as pessoas. Porém, atualmente as empresas reconhecem que o seu maior triunfo perante o mercado competitivo é seus funcionários, pois sem eles não tem organização, visto que esta tem característica orgânica da informação. A partir de 1990, as empresas perceberam que seus colaboradores poderiam ser o principal diferencial para que elas alcançassem seus objetivos. Assim, as pessoas passam a ser a principal fonte de investimento das empresas. E a relação que antes era perde e ganha, passa a ser de ganha e ganha. Pois, tanto as empresas quanto as empresas percebem que um precisa do outro. As pessoas para atingir seus objetivos pessoais e as empresas para atingir seus objetivos organizacionais, prevalecendo uma relação de parceria entre as partes. O mesmo autor completa que, entre essas três eras, tiveram outros aspectos que ajudaram no desenvolvimento da administração de recursos humanos. Uma delas é a experiência de Hawthorne, que ocorreu em Chicago em 1927. A experiência foi conduzida por Elton Mayo, o que buscou a relação entre rotatividade, condições de trabalho e a produtividade pessoal. Outro motivo que ajudou no desenvolvimento do RH foi a teoria das relações humanas, ou Escola das Relações Humanas, que surgiu na época em que ocorreu a experiência de Hawthorne, e estudava como eram as relações humanas dentro das organizações naquela época. Esses foram alguns dos principais fatores históricos que ajudaram no desenvolvimento da administração de recursos humanos. A administração de RH nos dias atuais se tornou uma peça fundamental e bem estruturada dentro das organizações de sucesso, seja ela de grande ou pequeno porte. Quando a gestão de pessoas visa a estratégia organizacional, a inovação é promovida. Assim, determinadas características comportamentais são necessárias, tais como alto nível de criatividade, foco no longo prazo, alto nível de cooperação e interdependência, preocupação moderada com a quantidade e qualidade, foco, equilíbrio em processo e em resultado, alto grau de propensão ao risco e alto grau de tolerância quanto à ambiguidade e imprevisibilidade. Portanto, na atualidade, o recurso moderno não enxerga mais o homem somente como uma mão de obra, aquele que presta serviço para a organização. Mas não são todas as organizações que veem e valorizam o homem e os tratam de forma digna e honesta. Ainda existem empresas que permanecem nos padrões tradicionais, mais autocráticas e que pensam apenas em si, olhando apenas para o lucro, por isso a importância de se existir o RH bem estruturado para criar meios de abrir os olhos e o pensamento dos empresários, quanto à forma de se relacionar com seus colaboradores. Os subsistemas de recursos humanos, frente às diversas evoluções que a área de recursos humanos obteve, foram desenvolvidos formas de gerenciar outros recursos, que foram denominados como subsistemas de recursos humanos. De acordo com Silva, a gestão de pessoa é o conjunto de políticas e subsistemas que se preocupa com o gerenciamento das pessoas e eleva a eficácia dos colaboradores em busca de seus objetivos pessoais e empresariais. As pessoas podem aumentar os pontos fortes de uma empresa ou reforçar suas fragilidades. Tudo depende de como são consideradas e gerenciadas. Em relação ao subsistema de recursos humanos, de acordo com Chiavenato, este é composto por 5 etapas, conforme segue: provisão, agregar pessoas, tem como objetivo selecionar quem irá trabalhar na empresa, tendo início com o planejamento de recursos humanos. Pesquisa de mercado de RH, recrutamento de pessoas, seleção de pessoas. Aplicação envolve definir o que as pessoas realizarão na empresa, orientar e acompanhar seu desenvolvimento. Isso inclui as atividades de integração de novos colaboradores, desenhos de cargos, descrição e análise de cargos e avaliação de desempenho. Manutenção, manter pessoas. São métodos usados para manter os profissionais na empresa, como por exemplo, remuneração e compensão, benefícios e serviços sociais, higiene e segurança no trabalho e relações sindicais. Desenvolvimento, inserir atividades,
preparar, desenvolver e capacitar o empregado. Treinamento e desenvolvimento organizacional. Monitoração. Envolve acompanhar e controlar as atividades das pessoas e verificar resultados, o que inclui bancos de... Diante do exposto, observa-se que os subsistemas são importantes para um melhor processamento de recrutamento, seleção e gerenciamento das pessoas na organização. Os 5 subsistemas formam um processo global e dinâmico, por meio do qual as pessoas são captadas e atraídas, aplicadas em suas tarefas, mantidas na organização, desenvolvidas e monitorizadas pela organização, que é a VENATO. O processo global nem sempre apresenta a sequência anterior. Em razão da íntima interação entre os subsistemas, eles são contingentes ou situacionais e variam conforme a organização e dependem dos fatores ambientais, organizacionais, humanos, tecnológicos e etc. São extremamente variáveis e, embora interdependentes, o fato de um deles mudar ou desenvolver-se em certa direção não significa que os outros mudem ou desenvolvam-se também exatamente na mesma direção e na mesma medida. O importante é que funcionem de maneira integrada, ainda levando em consideração os subsistemas e as atuais necessidades de gerenciar pessoas frente às inovações e tecnologias. Pode-se verificar que há modernas técnicas aplicadas ao processo de recrutamento e seleção que facilitam o cumprimento de seus objetivos. A gestão de pessoas é caracterizada atualmente pela participação do desenvolvimento e do envolvimento do bem mais precioso de uma organização, que é a capital humano. A gestão de pessoas possui uma grande responsabilidade com a formação de profissional, objetivando o desenvolvimento e o crescimento tanto da organização quanto do colaborador. Também tem uma abordagem completamente diferente da administração de recursos humanos, valorizando mais os colaboradores, de modo que fiquem mais satisfeitos e motivados, já que a empresa está ajudando a atingir seus objetivos. Automaticamente, eles passam a produzir, fazendo com que a empresa chegue a seus objetivos, uma relação de ganho-ganho. Sabendo reciclar o conhecimento entre seus funcionários, treinar, prepará-los para a mudança e a inovação. Assim, atualmente, pode ser aplicadas diversas técnicas modernas de recrutamento, com forma de valorização desses processos que serão refletidos no desenvolvimento e no desempenho do indivíduo com a organização como um todo. O processo de recrutamento é um processo que visa atrair pessoas com potencial e qualificação para ocupar cargos dentro da organização. É um sistema de formação que a organização utiliza, divulga e oferece ao mercado de profissionais 8 oportunidades de empregos que querem preencher. Para obter eficácia, o recrutamento deve obter um número suficiente de candidatos para se obterem processos de seleção adequado. Em uma época na qual o mercado de pessoas é altamente competitivo, pessoas e organizações vivem um processo contínuo de atrair uns aos outros, da forma em que os indivíduos atraem e selecionam organizações, formando opiniões sobre ela. As organizações também procuram atrair pessoas e obter informações a respeito delas, para se decidir sobre o interesse e admiti-los ou não. Para a VENATO, o recrutamento depende do foco, ou seja, objetivo a que se propõe. O recrutamento pode estar focalizado na busca de candidatos para preencher os cargos vagos na organização, ou pode estar concentrado na aquisição de competência necessária ao sucesso organizacional para aumentar sua competitividade no negócio. Já Cachito afirma que o recrutamento é reunir,
convocar, alistar pessoas para um determinado fim. É arrebanhar ou reunir elementos para uma comunidade, grupo social, partido ou movimentos. A área de recrutamento de uma empresa faz exatamente isso: reúne, convoca e alista pessoas para um determinado cargo ou função a ser desenvolvida na organização. Diante dos conceitos citados, pode-se verificar os pontos de vista dos autores, sendo que suas considerações seguem o mesmo pensamento. Os dois têm o objetivo de recrutar pessoas para a organização, porém, há uma diferença onde Schiavenato viabiliza o sucesso organizacional e o aumento da competitividade no negócio. Portanto, o recrutamento é o processo pelo qual a empresa atrai candidatos para abastecer o seu processo de seleção. Na literatura, assim como na prática de boa parte das organizações, existem 3 modos de recrutamento: recrutamento interno, recrutamento externo e recrutamento misto. O recrutamento interno trata de selecionar candidatos dentro da organização para preencher a vaga, isto é, promovê-los ou transferi-los para outras atividades. O recrutamento interno está focado em competências internas para melhor aproveitá-las em benefício da organização. Segundo Schiavenato, o recrutamento interno funciona através de oferta de promoção, cargos mais elevados e, portanto, mais complexos, mas dentro da área de atividade da pessoa, e de transferência de cargos do mesmo nível, mas que envolvam outras habilidades e conhecimentos de pessoas e situados em outra área de atividade da organização. O recrutamento interno é uma forma de reconhecimento e motivação ao candidato, oportunizando para que o mesmo tenha capacidade de crescer e evoluir juntamente à organização. Para Gil, recrutar pessoas já de dentro da empresa é um bom meio, pois os indivíduos já são conhecidos e as empresas lhe é familiar. Também constitui um procedimento bastante econômico, além de servir também para a empresa demonstrar que está interessada em promover seus empregados. O fato dos candidatos serem profissionais que já trabalham na empresa não significa que a seleção deva ser menos criteriosa. Ao contrário, deve ser tão ou mais criteriosa que em um processo externo, para que a empresa não perca, por exemplo, um bom técnico e ganhe um péssimo líder. Outra, entra como desvantagem o fato de poder criar dificuldades com os empregados. Entrevistar uma pessoa e depois recusá-la pode prejudicar o relacionamento com ela. Portanto, é algo que deva ser muito bem estruturado e conduzido com cuidado para, ao invés de motivar e incentivar os colaboradores, não acabar provocando o efeito inverso, o descontentamento. Recrutamento externo. Esse é o mais conhecido e, muitas vezes, o mais utilizado nas organizações. Consiste na capacitação de profissionais externos à organização, ou seja, as vagas em aberto são preenchidas por candidatos selecionados no mercado de trabalho. Os candidatos são indivíduos desconhecidos pela organização e precisam ser avaliados e testados criteriosamente. Segundo Cachito, esse segundo tipo de recrutamento incentiva a interação da organização com o mercado de profissionais, permitindo a incorporação de pessoas que renovem os ares da organização com seus talentos, habilidades e expectativas. Devido a isso, o capital intelectual da empresa torna-se mais rico e variado, bem como sua cultura organização. Porém, o recrutamento externo tem desvantagens, pois afeta negativamente a motivação dos atuais profissionais da organização, o que pode reduzir a fidelidade deles a oferecer oportunidades a estranhos. Isto é, uma vez que a empresa opta por contratar pessoas externas ao seu quadro de efetivos, os colaboradores podem se sentir
pouco valorizados, gerando descontentamento, desmotivação, desengajamento com os objetivos da empresa e até buscar por outro emprego em qualquer organização que os valorize mais, ou mesmo em um concorrente. Recrutamento misto envolve o recrutamento interno e externo. Esse tipo de recrutamento busca a vantagem dos dois métodos conhecidos, porém minimizado o máximo possível. Suas desvantagens, segundo Chiavenato, devido às desvantagens dos recrutamentos internos e externos, fez-se uma solução eclética que tem sido preferida pelas organizações. O recrutamento misto, aquele que aborda tanto as fontes internas como as fontes externas de recursos humanos. O processo misto consiste no seguinte: a empresa faz recrutamento interno, transferindo o colaborador para o departamento da empresa onde há a vaga. O posto de trabalho antes ocupado por este e agora em aberto é então preenchido por alguém que ainda não faz parte do quadro de funcionários da organização, executando assim o recrutamento externo. Por fim, qualquer que seja o tipo de recrutamento adotado e quaisquer que sejam as fontes de profissionais utilizadas, internet, intranet, jornais, indicações, banco de currículos, empresas especializadas e etc. Terminando o recrutamento, o setor de gestão de pessoas dará início ao processo de seleção desses profissionais.